medo. Esse é o primeiro tópico da nossa mensagem. Porque o que acontece, na verdade, Abraão, ele faz a mesma coisa. Ele fica com medo e ele fala que Sara é sua irmã. E ele coloca a sua casa em risco, sua esposa em risco, seu casamento em risco, sua descendência em risco, tendo medo. Isaac vai repetir aquilo que Abraão fez. Ele vai também omitir por medo que Rebeca era sua mulher. Vai mentir, na verdade. E muitas pessoas mentem por medo. Aqui em São Bernardo não, você não. Mas em outros lugares que eu conheço as pessoas mentem por medo. Sim ou não? Quem nunca mentiu por medo, atire a primeira pedra. Olha só o silêncio, né? Vocês mentem mesmo, né? Já percebi. Mas é o fato que, às vezes, encarar uma verdade é muito difícil. Então a gente se esquiva. Às vezes mentimos para não decepcionar alguém. Por quê? Por medo de decepcionar alguém. Então o medo, ele pode nos levar a uma posição muito difícil. Mentimos por várias maneiras. Por exemplo, olha essa foto para você entender que a gente mente, o ser humano mente. Você pergunta para essa criança: você comeu chocolate? Ela fala não, né? É bonitinho, né? Mas diga para alguém que está ao seu lado: você não é criança. Você não pode mais dar esse tipo de desculpa. Você não pode agir desse jeito mais. Você é um adulto cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da presença, cheio dos princípios do Senhor. Por mais difícil que seja a notícia, meu irmão, permaneça na verdade, porque o Senhor opera na verdade, na luz. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem quer ter uma vida liberta, erga suas mãos aos céus. Ande na verdade, viva na verdade, caminha na verdade, saia da escuridão, não tem desculpa. Tem gente que diz assim: pastor, mas uma mentirinha comercial não é pecado. É pecado. É pecado, porque senão não fosse mentira. É mentira. E o dono da mentira é o próprio Satanás. Quem quer andar com Satanás aqui? Me fala para mim. Eu tenho certeza que, assim, honestamente, de propósito, ninguém que esteja aqui, eu acredito que não. Porque o medo, ele pode aprisionar. Porque o medo pode, por medo, a gente pode mentir, a gente pode mudar o comportamento, pode acontecer várias coisas. Mas a boa notícia é que a verdade liberta. Então o medo aprisiona, mas a verdade liberta. Você pode dizer comigo: o medo aprisiona, mas a verdade liberta. Glória a Deus. Você tem uma casa liberta, você tem uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Eu não vim pregar sobre acusação, mas sobre libertação e bênção, sobre pequenos detalhes que a gente acha bonito, mas não é tão bonito assim. Agora, vamos entender o contexto. Isaac, ele, durante 6 versículos, ele recebe palavra de bênção, sim ou não? Abençoarei tua casa, abençoarei tua descendência, abençoarei todo mundo que está à sua volta, vou te dar as terras, vou fazer tudo isso sobre a sua vida. E no primeiro momento que ele é apertado numa situação, de vez de falar a verdade, o que ele faz? Ele mente. Sabe o que eu oro para que o Senhor faça na tua vida? Quem já foi abençoado uma vez por Deus? Então erga as suas mãos e começa a lembrar disso, começa a declarar: o Senhor já me abençoou, o Senhor já fez grandes coisas na minha vida. Diz para o Senhor: traz à memória aquilo, como diz no texto da palavra do Senhor, aquilo que me dá esperança, para que no momento do aperto eu possa manter os meus princípios, a minha verdade, me manter na luz. É isso, porque parece que a nossa fé tem memória curta. A fé de Isaac tem uma memória curta, ou não tem nem memória, porque no verso 7 ele já desaba para o caminho contrário à vontade de Deus. Agora, a mesma bênção que estava sobre Abraão estava sobre Isaac, era uma bênção geracional, mas ele repete o erro. E aqui nós falamos sobre outra coisa: maldição hereditária versus um mau exemplo. Eu prefiro acreditar no mau exemplo. Esse é o ponto. Não vou entrar na maldição hereditária, que é um texto mais longo, mas nós estamos moldando, e pessoas estão se moldando a partir de nós. Nós precisamos entender. Você exerce uma influência, seja numa empresa, seja com a família, seja numa faculdade, você que estuda aí, na escola, não sei. As pessoas estão se moldando a partir de você, nós estamos modelando. E o que acontece com Isaac? Isaac ficou sabendo, porque ele copia o que o pai faz. É normal, diga para alguém que está assustado, é normal um filho copiar o que o pai e que a mãe faz. E a pergunta é: como você tem moldado a próxima geração?
Como você tem modelado as pessoas que trabalham com você. Como você tem modelado as pessoas que você tem poder de influência através do teu Instagram, da internet, de tudo que você faz na sua vida, seja através do teu testemunho lá no teu bairro, não sei. Cada um tem um poder de influência, cada um tem um lugar que está modelando, você precisa entender. E o melhor de tudo, dentro da sua casa, como você tem modelado a sua descendência. Cadê os papais e as mamães? Levanta a mão para o céu aqui, eu quero, ai que maravilha. Você tem esse dever, a Bíblia diz para a gente ensinar ao menino, o filho, no caminho que ele deve andar, pegar na mão. Isso chama-se modelar. Você tem essa obrigação de modelar. Mas eu não tenho filho, pastor, modela suas amigas. Eu não tenho amigas, tá ruim o negócio. Você tem essa obrigação de modelar. Pastor, mas você tem que entender que o modelo, que assim, para mim, a maior recompensa que eu tenho é o modelo de filho que eu tenho em casa. Sim ou não? Do que adianta eu estar pregando aqui e minha casa está destruída? Do que adianta eu estar pregando aqui e meus filhos não estarem servindo ao Senhor? Do que adianta? Um está lá agora em São José dos Campos servindo ao Senhor, liberando palavra até para formiga. Ele é profeta, ele libera a palavra. E pai, você não sabe o que aconteceu aqui? Hoje eu respondi tudo que o professor perguntou. Eu sei a palavra. Falei, glória a Deus, eu tenho orgulho de você, meu filho, que você aprendeu a palavra. Mas ele é modelado a partir do que? Ele aprendeu a palavra, não foi na rua, foi em casa. Nós estamos modelando a partir de nós. Pastor, mas o meu modelo de pai é muito ruim. O meu modelo de pastor foi muito ruim. Então essa modelagem vai começar a partir da sua vida. Você começa uma nova história. Você começa um novo tempo. Você começa a fazer a diferença sobre a vida das pessoas. Se o nosso modelo com homens não funciona, ei, eu tenho um modelo. Eu tenho o Filho do homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um modelo baseado na palavra, baseado nas escrituras, baseado no Cristo Redentor. Quem é discípulo de Cristo, chega as suas mãos aos céus. Se você é um discípulo de Cristo, você é um pequeno Cristo. Você foi chamado para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra, para que pessoas se modelem a partir daquilo que você representa, do que você diz, do que você posta, do que você vive, do que você é na sua casa. Você é um pequeno Cristo. Que o Senhor te levante nesse tempo e te coloque, aleluia, como um modelo para essa geração, em nome de Jesus. João capítulo 4, verso 18, diz assim o texto: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pastor, tem um medo que toma conta do meu coração. Sabe o que a palavra está dizendo? Quanto mais você mergulha no amor de Cristo, o medo tem que bater em retirada. Não é uma opção, é uma realidade. Pastor, eu não consigo levantar da cama. Então busque a palavra, busque o Senhor, busque o Espírito Santo, busque ouvir a voz do Senhor, busque orar, que o medo vai ter que bater em retirada, porque o teu coração vai se encher de amor, encher da presença, encher da graça, e não vai ter lugar para o medo. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus, eu profetizo, Pai, que os teus filhos serão tão cheios, tão tomados pelo teu Espírito, tão tomados pela tua presença, tão tomados pela tua palavra, que o medo não tem mais espaço, que está tomado pela tua glória, está tomado pelo aquilo que representa o Senhor e os teus princípios, em nome de Jesus. Todo espírito de medo, a tua palavra diz que o Senhor não deu um espírito de medo, não deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de coragem. Encha os teus filhos, ó Pai, desta coragem que vem do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, aleluia. Eu creio nisso, eu creio nisso. Pastor, mas em algum momento eu vou sentir medo. Eu também sinto medo em algum momento. O problema não é você sentir um medo momentâneo, é como você reage diante do medo. Quem teve medo quando foi comprar uma casa e a conta era alta? Quem teve? Parcela minha vida, minha casa, minha vida, essas coisas, toda minha vida. A gente tem medo, mas a gente segue em frente. A gente busca em Deus. A gente não se entrega o nosso coração para o medo, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. E quando Ele diz a palavra dele, você acha que nós estamos se movendo? Em algum momento que vai abrir Diadema, está reformando São Bernardo, em algum momento o inimigo soprou nos meus ouvidos e falou assim: será que vai dar?
Aí daqui a pouco vem, eu estou debaixo de uma palavra, Deus que mandou, não fui eu que inventei de fazer igreja, o Senhor que preparou o prédio, preparou o lugar, preparou pastores aqui neste lugar, preparou a condição, e o Senhor vai abrindo porta através de porta, o Senhor levanta pessoas e fala assim: não tenha medo, porque eu sou contigo. Essa é a palavra do Senhor sobre a tua vida, a mesma palavra que Ele disse para Isaac: não tenha medo, siga em frente, que eu abençoarei a sua vida. Eu abençoarei a tua vida. Porque o medo nos leva ao retrocesso. Retrocesso. O medo não coloca para trás. Quem quer ter menos amanhã aqui? Quando a gente fala, vamos falar de dinheiro, que é mais fácil, que a pessoa já pensa. Pensa na tua conta bancária, pastor, eu quero ter metade, pastor, está bom para mim. O medo bate na porta do nosso coração, mas nós temos uma decisão. Nós temos um caminho. Nós temos uma escolha. Nós não somos obra do acaso. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios capítulo 14, verso 12: o caminho que parece certo ao homem, parece o quê? Mas no final conduz à morte. Parece certo ao homem porque ele está agindo com o coração descolado da vontade de Deus. Ele age com o coração distante daquilo que Deus deseja, porque é impossível alguém andar no caminho de morte se ele andar com o coração orientado naquilo que Deus deseja, daquilo que Deus espera. Gente, eu aconselho pessoas todas as semanas, em todo o tempo, em toda hora, e toda vez que eu vejo alguém indo por esse caminho, são pessoas que estão com seu coração momentaneamente desalinhado com o propósito, com aquilo que Deus deseja, com aquilo que Deus planejou, e aí não tem como. Ele escolheu um caminho de morte, e você tem uma livre escolha, você tem um livre arbítrio sobre a tua vida, você tem que tomar suas decisões, e decisões, elas podem produzir consequências sobre a nossa vida. Vamos continuar lendo o texto, vamos voltar para Isaac, sair do provérbio, Gênesis 26, verso 8 a 11, diz a palavra do Senhor: Isaac estava em Gerar, Gaza, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Diga assim para alguém que está ao seu lado: não há nada oculto que não seja revelado. O pastor voltou animado, né? É a palavra. Não posso fazer nada. Vamos seguir. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Mentira não tem nem, não é perna curta, mentira não tem perna. Não há nada oculto que não seja revelado. Cuidado. Por que me disseste que ela é tua irmã? Perguntou o rei para ele. Isaac respondeu: porque pensei que poderia ser morto por causa dela. O medo aprisiona, a verdade liberta. Olha só, na verdade aqui, verso 10. O que Abimeleque é? Inimigo do povo de Deus. Olha, o Senhor levanta até o inimigo, na verdade, para promover alguém. Então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste? Ele começa a colocar a consequência do erro. Qualquer homem bem poderia ter deitado com a sua mulher e teria trazido culpa sobre nós, que seria completamente errado. Verso 11: Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Ou seja, o medo cega, além de tudo. O medo cega, a mentira cega. Nós precisamos entender isso. Quem quer ter uma vida mais abençoada aí, nós precisamos entender essa palavra, nós precisamos mudar isso em nossa vida. E ponto. Então o medo cega, o medo aprisiona. A mentira complica toda a nossa vida. Então aqui, ele estava tão cego que ele tirou a proteção da sua casa. Todo homem quer proteger a sua família, quer proteger a sua casa. Sim ou não? Cadê os homens aí? Faz o ruhu. Isso é devagar demais, né? Vocês têm que estar no curso de homem de verdade. Tem homem ao máximo aí, está parecendo homem ao mínimo. Vamos fazer um ruhu forte, vai lá, 1, 2, 3 e... Amém, melhorou, vai. Vamos falar assim que é o que tem para hoje. Então, cego de tal maneira que ele simplesmente colocou em risco a sua casa. O inimigo disse as consequências para ele. Deus levanta um inimigo para dizer: ó, que poderia ter acontecido isso, poderia ter acontecido aquilo, poderia ter acontecido aquilo outro. Olha a preservação. Agora, a verdade é
Quem é pai e mãe sabe disso. Você odeia seu filho quando ele erra? Essa é uma maneira errada de ver o Evangelho e de ver a Deus. Nós não pregamos um Evangelho permissivo, aqui já vou avisar logo para o corte aí. Nós pregamos que pecado continua sendo pecado, nós pregamos aqui na igreja, é fato. Tudo isso é verdade ou não é? Sim ou não? Mas Deus é pai. Quem concorda comigo que Deus é pai? Se Deus é pai, Deus ama como um pai. Aliás, o amor dele é maior do que, né, o de uma mãe. Segundo a palavra do Senhor diz que é o maior amor que temos aqui na terra. Então o amor dele é incomparável. Então se ele ama quando nós erramos, ele joga fora, ou ele tem o desejo de nos corrigir, de nos trazer de volta? O que vocês acham? Diga assim para alguém: ele, graças a Deus, ele tem o desejo de trazer você de volta. Aqui nós estamos no evangelho da lei, nós não estamos na graça. Nós estamos no evangelho da lei, onde era tudo diferente, mas mesmo assim, ele tem misericórdia de Isaac, porque ele tem um plano na vida daquele filho, ele tem misericórdia da vida dele. Então ele levanta Abimeleque para dizer as consequências, para dizer o que é dar errado, para preservar a vida dele. Levante suas mãos aos céus, eu quero liberar essa palavra. O Senhor está levantando uma palavra para o seu coração, o Senhor está te dando uma orientação clara, há uma revelação do céu sobre a tua vida, porque o Senhor te ama, Ele quer você de volta, Ele quer você na presença dEle, Ele quer um modelo de Cristo sobre a tua vida, sobre o que você fala, sobre o que você vive. Então por amor, Ele nunca joga um filho fora, muito pelo contrário, Ele quer você, aleluia, como você nunca teve antes. Você vai voltar para o primeiro amor, para as primeiras coisas hoje. O Senhor aquece o seu coração, quebra todo jugo e te traz para perto como você nunca esteve antes. Esse é o amor do Pai. Celebre pelo amor do Pai, celebre por esse amor incomparável, aleluia.